E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Repita: e cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Diga: todos reunidos em um mesmo lugar. Olha que coisa interessante. A palavra do Senhor diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Nós temos que entender o que o Senhor Jesus ele queria. Pastor, o que é o dia de Pentecoste? Dia de Pentecoste era o momento que o pessoal, Pentecostes era a festa que acontecia, uma festa judaica. Não foi o Pentecoste. Quando a gente fala de Pentecoste, muitas pessoas acham que o Pentecoste é o fogo, é a glória de Deus que desce ali. A palavra do Senhor diz que cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Então, se nós analisarmos um pouquinho, nós vamos ver que Jesus ele também foi crucificado no dia de Pentecostes. Acabando as festas, Jesus ele foi crucificado no dia de Pentecostes, e depois, passou-se um ano, eles receberam a manifestação e a glória e a presença do Espírito Santo sobre a vida deles. Então aqui está dizendo para nós que estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Às vezes o diabo ele tenta mudar o nosso coração, colocando algum sentimento de separação, de divisão. Eu já ouvi muita gente falando assim: pastor, eu oro, eu busco em casa, eu busco meu Deus em casa. Isso é um pensamento separatista, é um sentimento, é um pensamento que não vem do Senhor, porque até o próprio Provérbios ele diz que aquele que se separa, ele busca o seu próprio interesse e ele insurge, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Amém? Então aqui ele está dizendo, cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Essa palavra aqui, irmão, sobre o avivamento, sobre aquilo que aconteceu nas nossas vidas, sobre um avivamento que veio sobre a igreja, porque Jesus ele subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo, mas para que a promessa se cumprisse, era necessário ele seguir alguns passos para que a promessa se cumprisse na vida deles. Amém? Pastor, então vamos lá. O Senhor ele tem nos prometido lá no livro de Abacuque capítulo 3, que nos fins dos tempos aviva, Senhor, a tua obra, e nos meios dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Hoje nós vivemos realmente um período de frieza espiritual. Hoje nós vivemos um período muito perigoso do evangelho. Ô pastor, como assim? Sim, meu irmão. Hoje, por mais que o evangelho ele se divulgou por todos os lugares, hoje você assiste a palavra na internet, tem muitos pregadores por aí, mas hoje também juntos se levantou pregadores que estão pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Como assim? Tem pessoas que estão aprendendo que se Deus não fazer algo na vida dela é porque Deus não está com ela. Tem pessoas que acham que porque Deus não está respondendo, ela pode se virar contra a parede e dizer para Deus: Deus, o Senhor não está respondendo, eu não vou te servir mais. Hoje o que tem de cristão saindo do evangelho do cristianismo e indo para religiões afro, não é brincadeira. Mas por quê? Porque o evangelho que tem sido pregado é um evangelho fraco, frágil. E qual que é o verdadeiro evangelho, pastor? Jesus ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ele disse: bem-aventurado quando vos injuriares ou maldizerem ao seu nome, bem-aventurado és tu, quando perseguirem por causa do meu nome. Os nossos antepassados passaram por perseguições, mas não foram as perseguições que fizeram eles esquecerem de quem Deus era para eles. Na mesma forma, irmão, o verdadeiro evangelho é aquele que faz com que, por mais que nós estamos passando por luta, por mais que nós estamos passando por dificuldade, nós sabemos e reconhecemos quem é Deus para nós. Aqui, o dia de Pentecoste não foi fácil. Eles estavam sendo perseguidos.
Muitos dos discípulos, o Herodes ainda estava à procura, ainda estava insurgindo contra o povo, mas eles estavam reunidos no mesmo lugar e a glória do Senhor desceu. Não é porque eles estavam sendo perseguidos que eles deixaram de buscar, que eles deixaram de clamar, que eles deixaram de acreditar naquilo que Jesus veio e principalmente em Deus. E é isso que nós precisamos entender. Para que a promessa de Deus ela se cumpra na nossa vida, nós não temos que servir ao Senhor pela promessa, nós temos que seguir por Ele, por aquilo que Ele é, Deus. Já preguei nas semanas anteriores, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu vou continuar orando, vou continuar buscando. Essa semana, em uma das nossas grupos de estudo, né, que eu tenho agora um aqui na área central, na rua Paranaguá, é um pessoal que a gente tem ensinado, instruído, e a pessoa ela me fez uma pergunta assim, dois pontos que eu quero dizer para você. Primeiro ponto, vamos voltar aqui. Tem pessoas que acham, eu sou crente, mas a pessoa não lê a Bíblia. A pessoa fala, eu sou crente, mas a pessoa ela não ora. A pessoa fala, eu sou crente, mas ela não participa da reunião, do culto. É como eu vi um videozinho, o cara falando, eu sou pastor, mas o pastor não ora. Eu perguntei para uma pastora esses dias, ela fez curso de teologia, tem formação acadêmica, e eu perguntei para ela assim, você lê a Bíblia? Falou, não. Eu falei, ler a Bíblia é o mínimo que um cristão pode fazer. Ah, não, é que eu ouço. Eu falei, você não pode ouvir, porque muitas vezes você vai ouvir somente aquilo que te agrada. Eu falei, você tem que ler a palavra do Senhor. Se você não sabe ler, você pega hoje Bíblia em áudio, você precisa entender o que ela está dizendo ao nosso respeito. Intimidade. Entenda uma coisa, Deus, Jesus, Ele nos ensinou a ter intimidade com o Pai e comunhão com os irmãos. A base do Evangelho de Cristo é intimidade com o Pai e comunhão com os irmãos. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Eles estavam fazendo os dois, tendo intimidade com o Pai e comunhão com os irmãos. A Santa Ceia é intimidade com o Pai e comunhão com os irmãos. Essa pessoa chegou e perguntou para mim, eu contando situações, passando por dificuldade financeira, e eu dei um exemplo. Eu falei, eu também passo por dificuldade financeira, mas não é porque eu passo por dificuldade financeira que eu esqueço quem Deus é para mim. Eu continuo orando, continuo pregando. Estamos aqui na igreja. A pessoa olhou para minha cara e respondeu e perguntou assim: peraí, pastor, então se o senhor tem dívida, como que o senhor pode pregar prosperidade? Aí eu respondi, porque eu não prego a minha vida, eu prego o Evangelho, e a mesma palavra que eu prego é a palavra que eu creio. Eu falei, você precisa tomar cuidado para você não seguir alguém pela aparência, mas você tem que seguir pela essência. Não é porque o pastor ou a pessoa ela tem um carrão ou tem uma casona que essa pessoa ela foi escolhida pelo Senhor. E aí eu disse para essa pessoa o seguinte, eu falei assim, às vezes aconteceu com Samuel. Samuel foi ungir a Eliabe como rei e falou, não tenho escolhido esse aqui não, passa o próximo, porque eu não vejo como o homem vê, o homem vê o que está diante dos olhos, eu olho para o coração. E aí Deus me deu uma palavra lá, que nós vamos ainda hoje, lá no livro de 1 Samuel capítulo 22, ele diz a respeito de Davi, que Davi ele se ajuntou à caverna de Adulão, e lá na caverna de Adulão ele tinha perdido tudo. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi não tinha mais casa, Davi não tinha ninguém, mas se ajuntou a ele todos que se achavam em aperto, todos que se achavam endividados. Eram 800 homens, e Davi se tornou chefe deles, porque eles não seguiram a Davi por aquilo que Davi tinha materialmente, mas seguiram a Davi por aquilo que ele tinha espiritualmente, a essência, a unção que tinha sobre a vida dele. E é um ponto que daqui a pouquinho nós vamos verificar aqui, porque ainda que a pessoa ela tenha uma promessa, ela tem que cumprir alguns requisitos para que essa promessa se cumpra na vida dela. Às vezes a pessoa está dizendo, pastor, eu parei porque não está cumprindo a promessa. Nós estávamos pregando na semana retrasada, hoje nós estamos fazendo culto, oração, todas as terças-feiras aqui. E nós instituímos um grupo de pessoas que vão estar orando aqui na igreja. Pegamos umas pessoas que oram mais experiente na oração e uma pessoa menos experiente. Estamos fazendo turnos de oração, escala de oração.
Comecei essa terça, agora na terça minha esposa e outra pessoa, e assim, quem quiser entrar no grupo da oração. E por quê? Porque lá no livro de Mateus, no livro de Lucas, a palavra do Senhor fala que estava Zacarias, o profeta, no seu turno de oração. Ele estava na escala dele, era o tempo dele lá orar, e enquanto ele estava orando, o povo estava orando lá fora, ele entrou no templo, e quando ele entrou no templo, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse assim: você vai ser pai. Ele duvidou, falou: você vai ser pai, você vai ficar mudo até que o filho nasça. E o filho nasceu, João Batista, porque era promessa. Mas a promessa cumpriu na vida dele no momento que ele estava exercendo o seu sacerdócio, quando ele estava fazendo algo ao Senhor. Tem pessoas que Deus ele vai trazer milagres, cura, transformação na vida dessa pessoa, quando essa pessoa ela passar a servir ao Senhor. No momento que ela estiver no seu voluntariado, no momento que ela estiver dando o seu melhor para o Senhor cura a vida dela. Ô pastor, como assim? Sim, o milagre de Zacarias veio sobre a vida de Zacarias no momento que Zacarias estava servindo. Muitas vezes o seu milagre vem quando você está servindo ao Senhor. A cura vem, a transformação, a resposta vem sobre a sua vida quando você está servindo ao Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Cumpriu-se a promessa, cumpriu-se a palavra, e a casa se encheu da glória do Senhor.